Olá, este é o Fala Vereador 2025. Aqui nós conversamos com os vereadores de Santa Gertrudes para mostrar o trabalho que é desempenhado por cada um deles e também pela Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Hoje comigo o vereador Sivaldo Elias. Sivaldo, muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. É um prazer sempre estar falando com você, né, em todas as entrevistas que a gente teve. É prazeroso porque você faz as perguntas para a gente, trazendo a gente para dentro do assunto pertinente que a gente veio tratar. Não tem curvas e já vai direto ao assunto. É um prazer estar aqui falando com você e com o seu público, que é um público muito grande aí, de todos os programas que você tem, e mais esse que é um sucesso, que é o Fala Vereador, da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Legal, muito obrigado, Sivaldo. É sempre bom a gente conversar com quem é de Santa Gertrudes, tanto do Executivo quanto do Legislativo. A gente conversa muito mais com os vereadores que estão mais próximos, mas também traz pessoas do Executivo, que é sempre importante. Mas começando essa temporada de 2025 com você, queria falar um pouco sobre a transição sua, primeiro de tudo, da sua primeira legislatura para esse primeiro semestre da sua segunda. Eu imagino que, principalmente os 2 primeiros anos da primeira, tenha sido muito mais de aprendizado, de se situar, embora conhecesse o trabalho de vereador, ainda não estava na lida mesmo ali como eleito. Como foi essa transição, o final do seu primeiro mandato para esse começo de segundo, muito diferente, muitas experiências novas, uma visão diferente de como lidar com o segundo mandato? Gabriel, importante essa sua pergunta aí, que nós viemos aí de um primeiro mandato, que nós éramos um funcionário da prefeitura, aí viemos a ser vereador, no primeiro mandato, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós fomos aprendendo o que é ser vereador. E algumas limitações que o vereador tem, A gente tem algumas coisas que a gente não pode fazer, que a gente pode fazer, então a gente aprendeu a se limitar a algumas coisas e a atingir outros pontos maiores, que é onde a gente pode chegar. Nesse início de mandato agora recente, do segundo mandato, a gente já chegou com um ar mais tranquilo, vou dizer assim. Mais tranquilo por quê? Porque nós já aprendemos muita coisa no primeiro mandato. Então é tipo assim, de repente uma pessoa, um munícipe ou um cidadão até de uma outra cidade faz um questionamento, você já tem ali a resposta na ponta da língua, porque você aprendeu a andar dentro de um legislativo e até dentro de um executivo para saber como que as coisas realmente acontecem. Então algumas reclamações que você tinha, ou alguma pergunta, isso a gente tem já na ponta da língua para responder e diretamente para o munícipe, para não ficar assim, eu vou ver. Não, fulano, é assim, assim, assim. Então foi muito bom esse início, porque a gente já começou já com uma experiência, com uma carga já do mandato passado. É possível, vereador, no seu primeiro mandato, conseguir plenitude, vamos dizer assim, se é que dá para usar essa palavra, de conseguir ter o pensamento que ele precisa ter, de ficar confortável como ele precisa estar no seu cargo de vereador? Ou você acha que um segundo mandato é sempre importante para que haja esse avanço? Gabriel, é muito importante um segundo mandato. Eu digo até mais, um segundo, um terceiro mandato. Por que é importante? É assim, o mundo está muito dinâmico hoje em dia. As cidades estão crescendo dia a dia, o progresso dia a dia. Cada dia tem uma coisa nova. Cada dia tem uma máquina nova que vai fazer um procedimento cirúrgico novo. Então, assim, a gente está aprendendo a cada dia. E trazer isso do mandato passado para esse mandato tem uma certa tranquilidade. Porém, tem também responsabilidade, muita responsabilidade. E você colocar as coisas certas nos lugares certos. Não adianta você querer passar, vamos dizer assim no linguajar, o carro na frente dos bois. Você tem que ir no sapatinho, tratar as pessoas da melhor forma, como sempre, como você é na sua vida. Não é porque eu sou vereador que eu vou tratar uma pessoa melhor, não. Como você é na sua vida. Hoje eu conversei com um rapaz, muito rapidinho aqui, um cortezinho, na frente do abrigo. E conversando com ele, do nosso projeto lá, já cortando um pouco do assunto, e eu expliquei para ele uma situação e ele entendeu perfeitamente. E aí eu quis dizer para ele assim, pode ser você, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser o Papa, pode ser o Gino, que é o nosso prefeito, querido prefeito da nossa cidade, que o tratamento que eu dou para as pessoas aqui são exatamente iguais.
Pode chegar aqui o velho da Havan, que é milionário, que é trilionário. O tratamento com as pessoas que eu trato, na minha situação, da minha associação, de como tratar as pessoas ali, naquele âmbito, são todos iguais. Eu não faço diferença, nem do Chiquinho e nem do Chicão. São todos iguais. Isso é uma diferença que o vereador tem que ter, de falar sempre a mesma coisa para pessoas diferentes. Ele não pode ser uma pessoa de duas caras. Não, para o Chico pode, para o Chiquinho não pode, não. A gente tem que ser o que é, honestidade, lealdade, acima de tudo. Sivaldo, eu imagino sempre que um vereador tem as suas bandeiras, claro que tem suas bandeiras, e algumas delas que não são hasteadas durante a legislatura. Você já tem antes sempre algumas verdades, alguns trabalhos que você imagina que seriam de grande importância para o município ou para a região em si. E você não tem como a gente não começar falando sobre a causa animal, porque você já vem de mãos dadas com essa causa de antes de ser vereador, já é um trabalho que você faz há muito tempo. Queria que você falasse um pouco sobre como está o trabalho hoje, em 2025, como será daqui para frente, e o que para você foi um avanço em você conseguir o cargo, conseguir os votos da população, a confiança para que você, claro, desempenhe o seu papel como vereador e, claro, trazendo a causa animal junto. Isso ajuda? Gabriel, ajuda demais. Ajuda demais. É muito boa a sua pergunta. É assim, ó. Lá atrás, eu estava olhando umas fotos essa semana no meu Facebook lá. Eu tenho fotos de 2015, já resgatando animais. 2016. Então, há 10 anos atrás, muito antes de eu ser vereador, eu já tinha um trabalho. Só que a gente não tinha um espaço físico para esses animais. Gabriel me liga, Sivaldo, tem um gato atropelado aqui, rua tal, número tal. Eu vou lá resgatar esse animal. Vou levar no veterinário esse animal. Esse animal precisa de uma recuperação. Aonde que eu vou levar? Então, eu sofria muito por conta disso. E na minha campanha eleitoral, eu fiz uma promessa para a população, que não era uma promessa para a população. Eu estava fazendo uma promessa para mim mesmo, prometendo para mim mesmo que eu ia chegar num ponto de a gente ter um estabelecimento, de a gente ter uma empresa registrada, tudo certinho, para a gente, pelo menos, um começo de fazer a coisa certa. E isso, graças a Deus, a gente conseguiu realizar no primeiro mandato, conseguiu um local. Não é o melhor do mundo? Não é. Mas hoje a gente está lá com cerca de 45 cães, cerca de 50 gatos. A gente faz o possível e o impossível para fazer da vida deles um pouco melhor. Doações, a gente doa animais, a gente recebe animais. Hoje nós estamos estáticos, porque nós não temos condições de receber mais pela quantidade que a gente já tem. A gente precisaria de um espaço maior, a gente está até pleiteando durante essa semana, fazendo uma indicação, pedindo para o prefeito um terreno maior para a gente tirar os cães do centro da cidade e levar eles para um lugar melhor. A gente tem alguns passos que a gente vem dando, mas eu vejo que o progresso foi muito grande na causa animal em Santa Gertrudes, tá? No executivo, falar do executivo. O executivo, antes de eu ser vereador, nós não tínhamos castrações gratuitas na cidade. Sim. Nós já conseguimos isso todo ano, cerca de 200 a 250 animais são castrados todos os anos, gratuito. As pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, é lógico que a gente tem que seguir uma regra, né, de quem pode, quem não pode castrar. Quem pode, leva no particular. Quem não pode, a prefeitura faz. Então a gente já tem essa conscientização, a prefeitura, o executivo acatou cerca de 200 a 250 animais castrados por ano, vacinados, passa de 1.000. E não tinha, há anos não tinha. E todos os anos a gente tem conseguido, está vacinando. Até assim, eu folgo em falar que passa de 1.000 vacinados todos os anos em Santa Gertrudes. E isso, antes do mandato do Sivaldo vereador, não tinha. Isso foi um amadurecimento do executivo com os pedidos do Sivaldo, se encaixou e está dando muito certo. Então nós temos castração gratuita em Santa Gertrudes, vacina antirrábica gratuita em Santa Gertrudes e alguns outros serviços aí na causa animal que é proveniente do trabalho desse vereador.
essa abertura que você teve como vereador do executivo te ouvir um pouco mais e conseguir, olha, tem um terreno, vamos tentar aumentar e tem a castração. Muitas das ONGs não têm essa abertura, tenta se aliar a um vereador, algum que tenta ajudar. Às vezes ele não é tão envolvido com a causa animal, ele dá uma ajuda, mas não tem a atenção voltada. Há um caminho que você, com a experiência que tem, indique para as ONGs para que consiga avançar um pouco mais? Gabriel, eu tenho exemplos disso, né? A gente tem cidades vizinhas que tem ali um padrinho que é um vereador, que ele consegue realmente atingir passos mais largos na causa animal. Sim. Quando a associação, a ONG, ela não tem um parceiro político, infelizmente a gente fala que a situação é essa. Você tem um político ali que vai te dar um apoio e você consegue sim coisas mais fáceis. Mas por que consegue? Porque o vereador ele vai até São Paulo e ele vai pegar uma verba lá para a Secretaria de Saúde que vai ajudar o executivo a executar isso. Então assim, o prefeito não faz nada sozinho, ele depende do vereador. Então, as primeiras castrações, o prefeito colocou 100 mil de próprios da prefeitura. Mas o vereador Sivaldo foi lá até um deputado e conseguiu mais 100 mil. Então nós juntamos 100 mil de um, 100 de outro, fizemos 200 mil. Fizemos castrações. Então, o meu conselho às instituições que querem fazer um trabalho, que já estão fazendo um trabalho, porque todo trabalho tem muitos voluntários da causa animal, muita gente que é independente, aquele protetor independente. Hoje já tem até leis que favorecem esse protetor independente. É só pesquisar que ele vai conseguir. Tem algumas cidades que eles dão uma subvenção para aquela pessoa, para que ela cuide de animais de rua. Então, eu falo que as pessoas elas devem sim se unir a um político, se unir a um legislativo, que ali vai ser assim, um abraço, né? Uma lavação de mãos. Um ajuda o outro, porque juntos somos mais fortes, já diz a frase. Sivaldo, saindo um pouco da causa animal, daqui a pouco a gente vai voltar, porque tem mais um pouco para a gente falar sobre isso. Eu queria que você passasse os contatos, como ajudar a sua causa em Santa Gertrudes. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre o banco ortopédico e também as doações de roupas, que é um trabalho que vocês também têm feito, que você tem feito, e principalmente agora nessa época do frio chegando, já temos o ano inteiro, você precisa, sim, né? Você sim. precisa de doações de roupas, agora o frio, a situação piora. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação. A questão das roupas, nós criamos lá em 2015 para 2016 também o Varal Solidário. O Varal Solidário eram uns varais que eu colocava junto com algumas outras pessoas, né? Que a gente colocava nas praças em Santa Gertrudes. Então a gente tinha 4 pontos de varal solidário. Sim. O pessoal me doavam as roupas, eu pegava aquelas roupas, ia lá, estendia no varal, 1 a 2 vezes por semana. Aí, no final, a gente começou deixando a semana inteira, algum lugar que não chovia, e a pessoa ia lá, às vezes a pessoa ia lá, levava 2 calças e pegava outra. Então, as próprias pessoas, os próprios moradores da cidade, eles conseguiam entender isso, que era uma via dupla. Sim. Eu vou levar 2 roupas lá e vou trazer 2. Inclusive, tem um caso hilário, que uma pessoa ligou para mim e falou assim, Valdo, eu fui lá no Varal Solidário, peguei uma calça lá, tinha R$300 no bolso da calça. Olha só. Deus sabe o que faz. Nem você entendeu? Então, assim, eu recebia muita roupa e a gente colocava nos varal solidário. Quando a gente criou a associação, a gente tem um galpão lá, onde a gente guarda essas roupas. Eu fiz vários bazares lá. Inclusive, fomos já até para a concorrência, né? Fomos para a IPTV, eles estiveram lá, gravaram com a gente, sobre o varal solidário. Sim. Então, é muito prazeroso porque você atender a pessoa ali, na hora, né? Não é um negócio que semana que vem eu vou atender, não. Você está atendendo a pessoa que está precisando agora. Ainda mais agora na época do frio, eles procuram muito, já estão me procurando já. Já por esses 10 dias vão fazer um bazar lá bem legal para as pessoas. Falar do banco ortopédico, eu vi a necessidade. Nós temos em Santa Gertrudes, hoje, 2 bancos ortopédicos. Um banco que é da Associação das Acácias, que é a Guarda Mirim, e a da Associação Amor em 4 Patas, que é a nossa associação. A gente tem lá cadeiras de banho, cadeiras de roda, muletas, cama de hospital, que é muito difícil. Nós temos 3 camas de hospital e a gente acaba emprestando para o munícipe. Hoje, se o munícipe ir lá na Guarda Mirim não tiver, eles indicam eu. E aí o pessoal me procura. Se eles vão comigo e eu não tenho, eu indico lá também. Então, as 2 associações, elas trocam informações. Se você tem uma cadeira de roda aí de 90, porque tem assim, tem uma cadeira menor e tem uma cadeira maior de 90, depende do tamanho da pessoa.
E a gente tem tudo isso lá. É prazeroso ajudar as pessoas. Então, isso antes do meu mandato a gente já fazia e dentro do mandato continua fazendo. Ajudar as pessoas e ajudar os animais. E a solidariedade do gertrudense em relação ao outro gertrudense, aos animais, eu acredito que tem uma boa parcela da população que ajuda, que se interessa, que quer doar ração, ou seja lá o que a instituição precise. Mas e a solidariedade do gertrudense em relação a roupas de frio ou de repente a utensílios ortopédicos que não utiliza mais e pode doar para o próximo? Isso funciona bem em Santa Gertrudes? Muito, muito. Eu falo para você, eu folgo assim para falar que o gertrudense, cara, que coração. O Santa Gertrudense, que coração. O que você pedir para eles, você consegue. Tem vários grupos na cidade de ajuda mútua, né? A gente fala de ajuda mútua, que é uma ajuda que não tem precedente, não é para fulano, para cicrano, é mútua, para todo mundo. Então, esse grupo de ajuda, todos esses grupos, quando eles fazem uma campanha, a campanha bomba. Então, Santa Gertrudes é um celeiro de boas famílias, é um celeiro de pessoas de bom coração. Eu já fiz campanha de Natal Sem Fome, junto com o Jeep Gaiola, já fizemos com o Fundo Social de Solidariedade, de arrecadar alimentos, todas as campanhas que eu já participei, é estouro. É assim, o gertrudense é fora do comum a solidariedade que nós temos com a população de Santa Gertrudes. De um ajudar o outro, de um apoiar o outro. Ô Sivaldo, até dentro um pouco desse mesmo tema, alguns anos atrás a gente conversou, você me falou que você desempenhava um trabalho que eu achei muito interessante, que eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, que é aquele trabalho de dar um direcionamento, de dar explicações para as pessoas, as mais humildes, os mais idosos, que às vezes num serviço simples que a cidade oferece ou um processo que ela tenha que fazer para buscar alguma ajuda do município a qual ela tem direito ou que ela necessita, muitas vezes a pessoa fica girando em círculos porque falta um pouco de informação, falta discernimento ou falta uma mão, uma ajuda. Para, olha, é assim que funciona, você faz assim, e estimulando, claro, a pessoa a correr atrás do que é de direito, do que é interesse dela. Queria que você falasse um pouco desse trabalho. Ele prossegue ainda? Funciona bem até hoje? Gabriel, funciona muito bem, isso é muito importante você ter perguntado isso aí. Inclusive o André, que é meu assessor, faz muito isso para a gente. Acertar documentos, acertar a documentação, pessoas que estão prestes a aposentar e elas não sabem que elas têm um direito. Já pegamos pessoas tipo assim, Sivaldo, eu preciso de uma cesta básica, tá? Preciso de alimento, preciso de comer. Mas o que está acontecendo? Então, eu não posso trabalhar, eu tenho 2 pinos na coluna, eu tenho um problema assim, assim. Mas por que você não é aposentado? Não, mas eu não tenho idade. Não, peraí, não é questão de idade. A sua questão não é nem uma aposentadoria. Você tem direito pelo menos a um auxílio-doença. Aí a gente pega, levanta a documentação dessa pessoa, encaminha ela, o André vai lá, ou eu vou, faz uma ligação, 135, INSS, agenda, marca tudo certinho, a pessoa vai, no outro mês, a pessoa está aposentada. Ou a pessoa está recebendo um auxílio. Sivaldo, eu preciso de um documento para fazer um currículo. Mas onde você tirou o seu... eu tirei lá no Maranhão. Eu já cheguei a ligar para uma escola no Maranhão. Diretora, pelo amor de Deus, eu preciso do histórico dessa pessoa. Essa pessoa vai arrumar um trabalho aqui. E nós precisamos colocar o histórico dela e tal. Então, assim, você falar com uma pessoa no Maranhão que nunca te viu, para te mandar um documento. Muitos, assim, registro de nascimento, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa quer casar aqui. Ela veio para Santa Gertrudes, ela quer casar, mas ela não tem todos os documentos certinho. Aí ela vai pedir, tem que pedir no CREAS, o CREAS faz uma cartinha para a pessoa, leva no cartório, o cartório manda para lá para poder vir. Então é uma burocracia meio complicada, mas as pessoas não sabem. Então às vezes a pessoa vem falar para você, Sivaldo, eu preciso tirar um documento. Mas ela não sabe que ela tem esse direito gratuito, então a gente encaminha ela para as secretarias. Eu digo assim, nós temos o CREAS, nós temos o CRAS, Promoção Social, Fundo Social, CAPS, todas essas conjunturas do governo municipal, elas atendem as pessoas, elas estão com a porta aberta para atender as pessoas. Mas eu vou dizer para você assim com tranquilidade que 40% da população não sabe. Sivaldo, eu preciso passar num psiquiatra. O CAPS atende todo dia. Se você ir na parte da manhã, tem um médico lá. Você vai passar por uma entrevista com uma psicóloga, se ela achar que você tem que passar com o psiquiatra, vai passar. Então, assim, as pessoas não sabem disso. Então, eu digo que num futuro próximo, eu sonho
de ter dentro da nossa cidade, dentro do nosso contexto, ou até dentro da Câmara, ou o Executivo criar uma secretaria institucional, para que ela dê informações para o munícipe, o que ele querer saber. O que ele saber é endereço, qualquer coisa. Então, assim, a gente direciona muitas pessoas, cada uma para aquilo que ela está procurando. E graças a Deus tem muito certo e a gente é muito procurado porque isso é boca a boca. Fala com o Sivaldo que ele vê para você. Fala com o André que ele... Agora já tem gente que fala assim, fala com o André. Porque o André está junto comigo nessa luta. Então, às vezes a pessoa me liga e fala, pode ir lá na Câmara, lá, fala com o André, ele vai te direcionar. Então a gente direciona advogados bons, porque até para direcionar advogados, você tem que ter uns advogados que vai fazer um trabalho. Então não é advogado meu, eu direciono para um advogado que vai resolver o problema daquela pessoa. Às vezes eu encontro com o advogado, doutor, ir lá, Sivaldo, deu certo, a pessoa recebeu lá porque ela tinha direito de receber. Então nós não pegamos nada disso, nós não queremos nada para nós. É simplesmente o que a gente precisa ter, criar uma instituição que ela vai dar para o munícipe as informações que eles precisam. Eles têm muitos direitos, mas na verdade nem todos sabem o direito que têm. Sivaldo, um último assunto antes da gente voltar na causa animal para a gente encerrar o nosso bate-papo. E eu gosto sempre de entrar nesse assunto porque eu acho interessante ver a visão e o caminho que cada vereador segue nesse sentido. Até para que projetos como esse que você acabou de falar possam ter mais subsídios, enfim, e crescer cada vez mais e funcionar da melhor maneira possível. Que é a questão da captação de recursos junto ao âmbito estadual ou federal, que seja, a relação com os deputados que o vereador tem que ter, porque senão não consegue essa entrada. Como funciona para você essa captação? O que você tem trabalhado em cima desse sentido, desse tema? Qual é o caminho que você julga para você no seu trabalho como vereador o mais adequado na hora dessa captação de recursos? Essa captação de recurso, Gabriel, tem que ter, tem que haver. Essa parceria vereador, deputado, tem que ter. Então não é só a gente cobrar do executivo. Não adianta eu ficar cobrando o executivo de fazer as coisas, de criar as coisas, se eu também não o ajudar. Eu preciso ajudar o prefeito a comandar a cidade. Eu preciso ajudar o prefeito. Vai fazer um postinho de saúde. Será que nós vamos conseguir uma verba lá para ajudar, para pôr uma máquina nova, para pôr um piso novo, para pôr criar uma sala nova? Então a gente vai atrás dos nossos deputados. Nós temos, eu tenho um deputado que sempre está com a gente. Eu lembro de algumas conquistas assim, para falar assim, são muitas conquistas que através do deputado. Hoje, para você conseguir verba do Estado, você tem que ter um deputado que vai lá bater na porta do governador do Estado. Então, a gente fez uma parceria com o Alex de Madureira há muito tempo, a gente vem com essa parceria. Ele já mandou dinheiro, que é verba parlamentar, verba que é do povo, que é de direito do povo, mas a gente tem que ir atrás. Senão ele acaba mandando para outra cidade. Tem mandado dinheiro para asfalto, para gente, para medicamento, na área da saúde. Através do deputado, você consegue também, tipo assim, vamos supor, o governo do estado tem lá 100 bases comunitárias para guardas municipais. Para a gente chegar direto no governador, para a gente conseguir esse carro, a gente às vezes não consegue, é mais difícil. Você vai na Secretaria de Segurança, isso vai demorando. Quando você tem um deputado que é bem ligado, que tem uma boa convivência com o governo do estado, ele consegue passar as passagens que tem para chegar no objetivo, ele consegue mais rápido. Ele está lá em São Paulo, ele está lá na Leste, então ele consegue chegar mais rápido no governador. Então a gente conta com o deputado que é da nossa base. Então, nós conseguimos viatura para a Guarda Municipal, está lá, nova, trabalhando. Nós conseguimos ambulância, está lá. Conseguimos caminhão, conseguimos trator, através de deputados que a gente tem perto da nossa base. Então, é muito importante um vereador. Tem vereadores que às vezes não vou trabalhar para deputado, mas na hora que ele precisar de alguma coisa, ele tem que ir no deputado. Então, o deputado é um elo do vereador ao governador, que vai mandar subsídios para manter a nossa cidade, para ajudar o prefeito a manter a nossa cidade, seja em manutenção, seja em pagamentos de ativo, seja em pagamento de funcionários, pagamento de medicamentos, de merenda escolar, de uniforme escolar, tudo isso é dinheiro. E a gente precisa de trazer, vamos supor que nós conseguimos uma van. O prefeito não vai precisar comprar uma van. O dinheiro que ele ia gastar para comprar a van, ele põe na educação. Ele compra remédio.
Então é isso que é os elos que transforma uma comunidade, uma sociedade, é isso, é política junto com o legislativo, executivo, faz tudo uma coisa só para o benefício da nossa sociedade. Sivaldo, para a gente encerrar, então, voltando um pouco na causa animal, gostaria que você falasse, você até comentou comigo que você tinha um texto né, para falar para mim, para ler para o público em si, e enquanto você vai, antes de você ler o texto, queria que você falasse também os contatos do Amor em Quatro Patas, é o Amor em Quatro Patas, isso, né? Amor em Quatro Patas. E como ajudar, o que vocês precisam, as principais necessidades, que é legal que o público saiba. Bom, falar para o público é que assim, nós somos a Associação Protetora dos Animais, Serviços Sociais e Meio Ambiente, Amor em Quatro Patas. Nós estamos ali na Rua 1, 557, no centro de Santa Gertrudes, né? Contamos ali com ajuda e apoio para cerca de entre 90 e 100 animais, doentes, carentes, são saudáveis, tem animais lá para doação, tem animais para passear, pessoal que quiser. Final de semana eu quero passear com o animal, combina com o Sivaldo, tá? O nosso contato é 19 996 180979. 996180979. Esse contato é 24 horas, tá? Não desliga. Então você pode chamar lá no WhatsApp. A gente tem o Amor em Quatro Patas, que é esse símbolo aqui, ó. Porque são várias Amor em Quatro Patas. Mas a nossa, essa verdinha e azul aqui, tem o Instagram para quem quiser visitar. O nosso Pix, que eu falo sempre para as pessoas que querem ajudar, é o nosso CNPJ, né? Lá de trás que a gente vem tentando, depois que a gente conseguiu o espaço, nós criamos a associação, então nós pagamos imposto tudo certinho. É uma empresa sem fins lucrativos, totalmente legalizada, com bombeiro, com tudo certinho, prefeitura, alvará. Então nós somos uma empresa, uma instituição. Quem quiser fazer doações é no nosso CNPJ, 49 064 755 1000 ao contrário, 49. Mas se você entrar lá no Amor em Quatro Patas no Instagram, chama a gente, fala com a gente. Estamos lá para atender as pessoas, para cuidar dos animais. Temos uma limitação, porque nós temos uma quantidade X e a gente não pode passar disso. Foi o assunto que eu conversei com o rapaz lá na porta hoje. O Gabriel, hoje, lá que eu abri o celular, 10 para 6 da manhã, eu vi uma mensagem aqui que é de um amigo nosso, né? Ele é um protetor. A gente tem muito, Instagram tem muitos protetores. Eu sou Sivaldo Protetor, esse aqui é o Marlon Protetor, que ele é lá do Mato Grosso. Então, eu vi vou fazer uma leitura aqui, que é para o pessoal de em casa, o público, entender mais ou menos o que é. Ele começa o texto assim, ó. Eu estou sozinho nessa luta da causa animal? Às vezes parece que sim. Quando alguém encontra um animal em sofrimento, a reação é quase sempre a mesma. Chama o Sivaldo. Aqui ele colocou chama um protetor. Mas eu estou trazendo para a nossa realidade, que é o que acontece em Santa Gertrudes. Chama o Sivaldo, chama um protetor. Mas e se só por um segundo você fosse o protetor? Muitos pedem ajuda, como se não pudesse fazer nada, mas podem. Cada cidadão pode fazer um pouquinho. Não é só o protetor que pode fazer. A diferença é que a gente faz, mesmo sem a grana, sem a saúde mental, com dívidas, noites sem dormir, acolhemos, tratamos, alimentamos e ficamos com o prejuízo, inclusive o prejuízo emocional que isso nos traz. Então, cada um tem que fazer um pouquinho. Cada pedido que atendemos nos custa tempo, dinheiro e pedaços da nossa alma. Por isso, se você não pode resgatar, ajude quem está na linha de frente. Uma doação, por menos que ela seja, ela faz a diferença. É isso. Você sempre se emociona muito, né, Sivaldo? Eu já vi em outras oportunidades, na Câmara, inclusive na tribuna, em eventos, inclusive, voltados à causa animal, ou na sessão ordinária, que você se emociona com isso, né? A causa me traz isso, todo dia eu abraço um animal diferente lá, para dar um carinho. Peguei uma cachorrinha hoje, que ela fica muito no cantinho lá. E nunca ninguém pega ela. Eu fui lá hoje, mas ninguém. Catei ela. Ela olha pra gente. É diferente o amor. É diferente.
ela olha pra gente, cara. É uma alma te olhando. É muito prazeroso. Sivaldo, parabéns pelo trabalho. Desculpa aí. Imagina, parabéns pelo trabalho. Essa emoção é legítima, eu sei porque já acompanhei em diversas oportunidades e a gente se emociona junto porque você sabe que eu sou um amante do animais. Sim, eu sei Tem disso. os meus 8 Sei. resgatados Sei lá, disso. que a gente vai tentando de alguma maneira se equilibrar. Sei como deve ser uma carga emocional muito grande para você. Parabéns pelo trabalho, tanto pela causa animal, que já vem de muito tempo, como o trabalho também de vereador. E obrigado mais uma vez pelo bate-papo. E o nosso bate-papo é sempre muito bom e rende bem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal aí. Tamo junto. Se precisar, chama a gente. O que eu puder fazer, eu não sou aquele que vai falar assim, vou ver. Não. Se eu puder, eu vou ajudar. Muito obrigado. Fechamos. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora nesse Fala Vereador de 2025. Esse com o Sivaldo Elias. Fique ligado para os próximos. Tem mais vereador vindo na sequência. Um abraço.